Bom dia a todos. Rezar o livro do Números, capítulo 32. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Partilha ao oriente do Jordão. Então, tem que partilhar a palavra de Deus pelo o mundo inteiro, para todo mundo, com certeza. É a palavra de Deus que nos sustenta, dá força, dá coragem, dá ânimo. É o verdadeiro alimento, o pão da vida. Do Jesus Cristo, nosso Senhor, com certeza é o pão da vida. Temos que partilhar sempre as coisas boas, as coisas ruins. As coisas ruins nós temos que tirar de nossa vida, com certeza. Sempre fortalecer cada dia mais na nossa fé, na esperança em Deus, nosso grande amor, o amor de verdade, o amor que está sempre presente em nosso dia a dia, sempre buscar entrar em sintonia certa para se conectar de verdade com a palavra do Salvador, do nosso grande amor. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham rebanhos em grande quantidade, e vendo que a terra de Jazé e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazé, Nerra, Ezebon, Eliale, Sabam, Nebo e Becom de Israel são uma terra que o Senhor feriu durante o dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Então, Rio Jordão, Jesus foi batizado no Rio Jordão, que nós sejamos sempre batizados com o Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, tem que renovar nosso batismo, tem que fortalecer nossa fé cada vez mais, sempre entrar em sintonia com a palavra do Salvador, do nosso grande príncipe e da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e verdadeiro, está sempre presente ao nosso lado, sempre seguindo o caminho da verdade, da libertação, da salvação, da vida eterna. Moisés respondeu-lhes: irão os vossos animais, irão vossos irmãos à guerra, vos quebrareis tranquilamente aqui, porque quereis desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Cádiz, Banamé, Cades-Barnea, para explorar aos israelitas os desejos. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão mais jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cezineu, e Josué, filho de Nun, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que que tinham feito o mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor
contra Israel. Se lhes recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram-lhe a Moisés: ferremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidade para os nossos filhos. Nós, porém, não nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas até o introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá, do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado ao oriente. Moisés disse-lhe: se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão e só voltardes para vossas casas diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis esta terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazer currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão na cidade de Galade. E teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos de Nun, aos chefes das famílias da tribo de Israel, de Gade e os filhos de Ruben, passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram: faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e a nossa parte para a terra será deste lado do Jordão. Então que nós estejamos sempre no lado de Deus, do lado do bem, lado do amor, lado da paz, lado da sintonia certa da palavra do Senhor, sempre se mergulhar cada dia mais na palavra do Mestre Rei, o Rei de verdade, o Rei que está sempre presente em nosso dia a dia, sempre caminhar, sempre partilhar cada dia mais a palavra de Deus, que as coisas boas só Deus tem, mais ninguém, somente Ele. Somente nele a gente temos que confiar verdadeiramente. Ele é a nossa única esperança. A esperança única, verdadeira em Deus, nosso grande amor. Sempre caminhar, partilhando, sempre meditando a palavra do Senhor cada dia mais. Então Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus distritos, e a cidade da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Arote, Sofã, Jazé, Jegbar, Bet-Nerra e Bet-Arã. Cidades fortes os fizeram currais para os rebanhos.
Os filhos de Rubens construíram Hesbom, Eleale, Cariatarim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes os nomes de Sabama e de Ram, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Marque, filhos de Manassés, foram a Galaade, tomaram-na em possessão, depois da terra expulsados os amorreus que ali habitavam. Moisés deu a Galaade a Maqui, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, e ocupou suas aldeias, às quais deu o nome de aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhes em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Deus é maravilhoso. O diabo não vale nada, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é bom e o diabo não vale nada. Então que nós possamos sempre nos fortalecer, nossa fé, nossa esperança em Deus, nosso grande amor. Sempre caminhar no caminho da salvação, da vida eterna. O amor de Deus é forte, é real, é único. É esse amor que a gente temos que ter sempre em nossa vida. Sempre caminhar, sempre entrar em sintonia com a palavra do Salvador, do nosso grande Mestre Rei. Príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, está sempre nos protegendo de todos os perigos. Confia sempre no Senhor, confia sempre na palavra do Salvador, do nosso grande amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus, nosso Pai todo poderoso, nos abençoe a todos nós, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos nós. Tenhamos um excelente dia, abençoado por Deus. Amém.